Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. As inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, já começaram. E atenção, porque o aluno interessado pode se candidatar às bolsas de estudo somente até quarta-feira. Essa edição do ProUni, do primeiro semestre de 2024, vai ofertar mais de 406 mil bolsas, sendo 308.977 integrais e as outras 97.451 parciais. As vagas serão distribuídas em 15.482 cursos de pouco mais de 1.000 instituições participantes. As bolsas de estudo integrais e parciais são para cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. Para se inscrever, é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das 5 provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado 0 na prova de redação do Enem e nem ter participado do exame na condição de treineiro. O processo seletivo vai ter 2 chamadas. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior em 6 de fevereiro e em 27 de fevereiro. O Congresso retoma as atividades parlamentares nesta semana com 27 vetos presidenciais pendentes de análise. O mais antigo deles é um de 2021, que impede tipificar fake news como crime de comunicação enganosa. Na volta do recesso parlamentar, os trabalhos mais aguardados nesta semana são os 27 vetos presidenciais pendentes de análise. Desse total, 12 já estão trancando a pauta, ou seja, precisam ser apreciados pelas casas legislativas antes de outras propostas que não possuem a mesma urgência. O veto mais antigo é de 2021, quando o então governo de Jair Bolsonaro barrou trechos da Lei de Segurança Nacional e crimes contra o Estado Democrático de Direito e impediu que a disseminação de fake news fosse tipificada como crime de comunicação enganosa em massa, com pena de até 5 anos de reclusão. Um dos trechos previa pena de prisão de até 12 anos para quem impedisse, mediante violência ou grave ameaça, manifestações pacíficas de partidos políticos, movimentos sociais ou grupos culturais e religiosos. Também foi vetado o trecho que aumentava a pena para militares envolvidos em crimes contra a democracia. Em 2023, lideranças para derrubar os vetos após os ataques às sedes dos 3 poderes. Outras 8 decisões do governo Lula também trancam a pauta e precisam ser analisadas com urgência. A mais antiga recai sobre a lei que retomou o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, sancionada em julho, como o que determina que as companhias de energia comprem o excedente produzido pelos painéis solares instalados nas residências populares. O veto parcial à lei que regulamenta apostas esportivas está entre os destaques no bloco de pendência de análises, mesmo não trancando a pauta. Outro destaque que precisa que os vetos sejam avaliados é referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que obrigava o pagamento das emendas em até 30 dias após a divulgação das propostas. E a Polícia Federal realiza mais uma operação para apurar ações da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. A mobilização desta segunda-feira é um desdobramento da Operação Vigilância Aproximada, que investiga o monitoramento ilegal de autoridades. A Polícia Federal saiu às ruas para cumprir ordens judiciais em nova fase da operação para investigar a ABIN paralela, durante o governo Bolsonaro. Entre os alvos estão o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, e assessores dele. Os mandados de busca e apreensão são cumpridos na casa e gabinete do político, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A operação é desdobramento de investigação da PF sobre um esquema ilegal de espionagem. A suspeita é de que assessores de Carlos Bolsonaro pediam informações para o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Na última quinta-feira, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e o atual deputado federal Alexandre Ramagem foi um dos alvos. De acordo com as diligências, a ABIN foi utilizada para espionar adversários. Políticos e até ministros do STF teriam sido espionados com o uso do software First Mile.
Ainda segundo as investigações da PF, policiais federais que estavam na cúpula da ABIN teriam usado serviços ilícitos para interferir em diligências. E olha só, os bombeiros encontraram hoje o corpo de um adolescente que estava desaparecido desde a tempestade que atingiu o município de São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina. O jovem de 17 anos andava de bicicleta quando foi arrastado pela correnteza do rio que havia invadido a rua. O temporal também deixou várias pessoas isoladas em diferentes áreas da região metropolitana de Florianópolis. Além dos alagamentos, houve quedas de árvores por conta dos ventos fortes. E nos destaques internacionais, a Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, exigiu que Israel permita a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A máxima instância judicial da ONU também exigiu que Israel impeça qualquer ato de genocídio em Gaza. A corte não se pronunciou sobre a questão subjacente de saber se as operações israelenses no território se enquadram no conceito jurídico de genocídio, um debate que pode levar anos, mas considerou que a catastrófica situação humanitária no território palestino poderia piorar ainda mais. A corte exigiu várias medidas de emergência. Uma delas, para que Israel tome medidas imediatas e eficazes para permitir a prestação de serviços básicos e de ajuda humanitária em Gaza, onde 85% dos cerca de 2,4 milhões de moradores se tornaram deslocados internos desde o início da guerra. A questão agora é se Israel vai acatar o veredito. A Corte Internacional de Justiça carece de meios para garantir sua aplicação. A União Europeia pediu que a decisão seja aplicada de maneira plena, imediata e eficaz. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, reiteraram que as acusações de genocídio são infundadas. O veredito do tribunal foi celebrado por Turquia, Irã, Espanha e Catar, um mediador que abriga em seu território a cúpula de líderes do Hamas. Em mais um passo na escalada da tensão no Oriente Médio, os Estados Unidos prometeram responder um ataque que deixou 3 soldados mortos e 34 feridos em uma base militar americana na Jordânia. Esse foi o primeiro ataque que deixou soldados americanos mortos desde que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas começou no dia 7 de outubro do ano passado. O porta-voz do Ministério do Irã negou o envolvimento do país no ataque de ontem. O bombardeio com drone foi reivindicado por uma milícia chamada Resistência Islâmica no Iraque, que supostamente recebe financiamento do Irã. Os Estados Unidos estão investigando o caso e disseram que os responsáveis serão punidos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.